Oferecimento New Clean, sempre inovando. E Pinguim, o chopp mais famoso do Brasil. Choperia Pinguim no Grau Pinda, Dutra quilômetro 95. Vamos falar de esportes em 102,9 FM, em áudio e vídeo em nosso canal do YouTube e também pelo Facebook, você que nos acompanha de forma digital nesse feriadão de 9 de julho de 32. Orgulho paulista, Antônio Carmo, bom dia pra você. Vamos acertar. O Manuel tá por aqui. Chegou. Calma que você não estava aqui, é só em feição, agora está em voz também, meu querido Antônio Carmo. Bom dia para você. Confeição e proseando, né? Então, bom dia para você, o Duque da região de São Manuel Adjacências, que está por aqui prestando o seu trabalho, a região do Vale do Paraíba. Bom dia a todos que nos acompanham, aproveitando esse feriado, que a Band Vale tem muita prestação de serviço e muito legal. E eu costumo dizer, viu, Nicolino, no futebol, né? Digo sempre assim, no futebol nunca diga, né? Que você já viu tudo, sempre verá as coisas diferentes acontecendo no futebol, cada vez acontecendo. E os fatos registram aqui no Bate-Papo Esportivo também. Vê-lo ao vivo, no estúdio da Band Vale, numa quinta-feira, iniciando um feriado prolongado, nunca vi, é a primeira vez. Seja bem-vindo, vamos trabalhar. Meu querido Antônio Carmo, a bola não para, se a Copa não para, quiçá nós, né? Parar, meu querido Antônio Carmo. Hoje tem um jogão de bola, França e Marrocos, um jogão no campo e com muita história fora do campo. A gente já começou o bate-papo lembrando do orgulho paulista, da Revolução de 32, a resistência de São Paulo contra o governo federal em busca de uma Constituição democrática na virada dos anos 30, após o golpe de Getúlio em cima da República Velha, meu querido Antônio Carmo. E França e Marrocos têm uma história muito grande também geopolítica, né? A ligação da França com Marrocos, Marrocos teve a independência já no final do século XIX, início do século XX, tem uma ligação muito grande. A maioria dos jogadores franceses não são nascidos em território francês, e sim em áreas espalhadas da França pelo mundo e com influências. Então tem uma história também aí geopolítica, além da história da bola. E se atendo à bola, Antônio Carmo, eu estou esperando um dos melhores jogos destas quartas de final, pelo que o Marrocos já apresentou, não só contra o Brasil na estreia da Copa, e pelo que a França vem apresentando com Mbappé e seus Blue Caps. Jogão hoje, hein? Super jogo programado, a França bateu a Marrocos em 2022, né? Marrocos estava começando a ser protagonista, chegou na semifinal e acabou depois perdendo e foi disputar o terceiro lugar, perdeu para a Croácia, terminou em quarto lugar. Vai subindo, a escada está lá embaixo, ó, terminou em quarto, a última Copa, e neste ano o objetivo da seleção marroquina, Nicolino, é chegar à final. Não tá assim, ó, vamos lá para repetir o feito, vamos melhorar o feito, para disputar. Ontem você falava aí dos jogadores da França, falou agora aí que nem nascido na França são, e 6 jogadores importantes da seleção do Marrocos são franceses, são nascidos na França. Tanto é que o craque, aquele jogador cabeludinho, número 6, o volante, Boadi, ele jogou na seleção de base da França. Ele poderia ter optado para poder jogar na França, mas ele, como tinha cidadania marroquina, preferiu jogar para o Marrocos. E ele está aí. Ele nasceu em Senlis, na França. Tem o Diop, que nasceu em Toulouse, o Gessimé nasceu em Lyon e por aí vai. Marrocos tem um grande goleiro, Bono, pegador de pênalti, tem um bom time, o Hakimi, o lateral direito, que joga no Paris Saint-Germain, que é escolhido, eleito o melhor lateral direito do mundo, é ele. Pela segunda Copa está firme aí trabalhando, e aí, meu amigo, a coisa vai ser desse jeito aí. O goleiro Bono, por exemplo, ele é canadense, né, e se naturalizou marroquino. Pois bem, e isso tudo para mostrar que vai ser um grande jogo. A França, para mim, é a favorita, sim, tem mais time, é o único time que está, no meu modo de entender, fazendo uma diferença na Copa, mostrando um padrão técnico, tático extraordinário, jogadores brilhando, craques aqui numa posição, na outra. França tem realmente um repertório extraordinário. Então, é favorito para esse jogo contra Marrocos aí. Mas Marrocos, Nicolino, se a França
como se atrapalhou contra o Paraguai, pode se atrapalhar contra o Marrocos. Agora vai ser diferente. O Paraguai entrou em campo para se defender e ver o que acontecia. E quase conseguiu levar um jogo para a prorrogação. O Marrocos vai atacar mais a França, obviamente, e aí vai dar espaço para esse pessoal, essa linha ofensiva da França aí, meu amigo, que poderia vestir a camisa de qualquer seleção em qualquer tempo de Copa aí. Muito bom. Perfeitamente, Antônio Carlos. Jogo hoje à tarde, aqui no horário de Brasília, a disputa entre a cidade, ou melhor, o país, o Marrocos contra a França. É a hora da França beber água, Antônio Carlos. A França até agora pegou adversários até mais humildes na história do futebol. Agora subiu o sarrafo, como a gente dizia. Mas é normal, né? Mas é normal, porque você tem 48 seleções. Aí você pega 16 figurantes que vieram, uns tiveram a possibilidade de ir para Disney, né? Outros foram lá conhecer as cachoeiras no Canadá, outros foram se divertir em Cancún, no México, e as seleções vão voltando para casa. E, meu amigo, agora ficam 8, né? E você vê que seleções do porte do nosso país, por exemplo, o Brasil, que poderia estar aí, a Alemanha, já rodaram, já não estão mais jogando a Copa do Mundo. Então, agora, cada jogo que passa, sem dúvida alguma, aumenta a dificuldade, Nicolini, por conta do número menor de seleções e de países que ficam para jogar. Agora você pega Marrocos, até, vamos colocar aí, 3 Copas atrás, pegou o Marrocos, que moleza, hein? Vamos sapecar aí no Marrocos uma goleada. O Brasil jogou contra o Marrocos na Copa de 98 na França, ganhou 3-0 sossegado, sem problema. Marrocos foi um figurante, foi subindo. Hoje já não é mais apenas um figurante, é uma seleção que participa para dar trabalho na Copa. Sem dúvida vai ser o jogo mais complicado da França, né? Do que foi contra o Paraguai, porque é um outro estilo de jogo também. É isso, é um outro estilo de jogo, e o Marrocos joga e deixa jogar geralmente, né, Antônio Carlos? Não é aquela equipe fechadinha, como a gente tá esperando a Suíça contra a Argentina, como a gente tá esperando aí, como a gente viu diversos jogos aí das eliminatórias, dos mata-matas de 16 avos e de oitavas, as equipes com menos tradição entrando muitas vezes fechadinha, tentando jogar por uma bola. O Marrocos não joga assim, né? Não, o Marrocos já provou contra o Brasil na estreia. Veja você, o Marrocos já jogou, o Marrocos está invicto na Copa. Ele empatou com o Brasil, né? Temido Brasil, outrora temido Brasil. Aliás, precisamos falar desse Brasil. Ontem hoje não para de sair coisas do Brasil, né? E uma pesquisa, alguma coisa aí do pessoal dizendo que tem muita gente que não acredita mais que o Brasil volte a ser campeão do mundo. Eu estou quase me incluindo nesse pacote aí, viu, Nicolino? Porque essa geração que vem atrás da outra não resolve nada e os outros ultrapassaram o Brasil e nós ficamos para trás, não sei não. O Brasil, quando ganhar uma Copa daqui uns 4 mundiais, nossa, que zebra, hein? O Brasil foi campeão. Essa é uma outra história, vamos esperar para ver. E aí, Nicolino, agora, então, o Marrocos já pegou o Brasil, empatou com o Brasil, era para ter vencido, e eliminou a Holanda. Se o Brasil ficasse em segundo lugar no grupo, Nicolino, ele teria pegado a Holanda. O jogo foi lá no México, foi 2-2, um jogo extraordinário. E nos pênaltis o Marrocos eliminou a Holanda. Acho que o Brasil já teria ficado para a Holanda, não foi nem na oitava, seria na 16 avos de final. O Brasil já teria caído. Por sorte, ele ficou em primeiro lugar no grupo e pegou o Japão. Então, o Marrocos já mostrou, sim, a sua força aí. Eliminou o Canadá sem nenhum problema. Sem nenhum problema, talvez nem tanto, porque o primeiro tempo do Canadá foi bom no jogo de sábado, aí no segundo tempo o Marrocos deslanchou e fez um gol logo no começo, mudou a história da partida, e tá aí para brigar com a França. Mas para mim, vai passar a França. Tá aí, falou Antônio Carlos na sua expectativa de passar a França. E pra gente fechar essa página Copa do Mundo, meu querido Antônio Carlos, você falou do Brasil, né? E começam a aparecer as expectativas, novo ciclo, vai manter o técnico e agora continua. Você acredita que a gente vai ter uns 10 desse aí que tiveram lá na Copa de volta na convocação de setembro, mas não só os jovens, Rayan, talvez Endrick, não sei se Endrick vai ou se já se queimou,
junto ao Ancelotti, precisa mostrar agora no Real Madrid, né? Precisa chegar lá, assumir a titularidade do time merengue e fazer o time merengue jogar, porque senão acho que não volta mais para a seleção, ele que está sendo levado de volta ao Real Madrid, meu querido Antônio Carlos. Mas Rayan, para mim, tem aí 2 ou 3 Copas, ainda tem bola para crescer, é um baita jogador, mostrou personalidade na Copa do Mundo. É a chegada de um Vitor Reis da vida, o moço de São José dos Campos, zagueiro de apenas 20 anos. É por aí que a gente tem que ir? Ou daqui a pouco vai aparecer ainda um monte de Paquetá nessa seleção, hein, Carmo? Isso me assustaria e me faria falar, chega, não quero mais saber não. Carlo Ancelotti vai ser mantido. Aposentei. Carlo Ancelotti vai ser mantido, para mim já é um erro, né? Já renovaram o contrato com o homem, 5 milhões por mês, não sei o que, se é que é isso, não sei e tal, e tá todo mundo feliz aí com esse péssimo trabalho feito pelo Carlo. Mas ele teve 1 ano só de tempo para comandar a seleção brasileira. O técnico do Marrocos teve 6 meses e tá levando o time levou o time para as quartas de final. Então, e não dá nem para comparar, né? Então, e quem é o técnico do Marrocos? Perto de Carlo Ancelotti. Então, não tem desculpa, não. Para mim já deu o que tinha de dar. E ainda bem, viu, Nicolino, que eu comecei a falar isso aqui bem antes da Copa, você se lembra, assim, logo que terminou as eliminatórias, eu falei, não dá. O trabalho do Ancelotti é igualzinho do Dorival Júnior, não tem nada diferente nisso aí. Tá? Só tem a grife, tem o terno, o chiclete e o dinheiro. Certo? Em relação ao Dorival Júnior. O trabalho é o mesmo, trabalho ruim que foi feito. E se configurou isso na Copa do Mundo. O Brasil tem esquema tático nenhum. Time que joga contra a Noruega e não consegue ter posse de bola e fica atrás e ninguém dá um carrinho, não tem um jogador para chegar lá mais junto e fazer alguma coisa diferente, é porque o técnico é muito lerdo mesmo. E o Carlo Ancelotti, para mim, foi uma decepção mais do que total nesse período. Mas vamos lá. Né? Não sei o que mando, é quem manda lá. Se de repente não vier uma justiça para trocar de presidente da CBF, não, você não pode ser mais porque vamos colocar outro aqui, é assim que a coisa é feita, vai o Ancelotti. E aí, Nicolino, eu confesso para você, se ele vier convocando Marquinhos de novo, convocando Paquetá, convocando o lateral esquerdo lá, o Douglas Santos, que foi maravilhoso na Copa, espetacular. Não, lembrou Marinho Chaves. 33 anos, né? Isso aí já era também. Se vier com isso aí, Nicolino, dos 26 jogadores convocados aí, tem uma lista grande daqueles que você falou, beleza, o Neymar já se aposentou, já falou, já disse, todo mundo sabe. Mas os 3 goleiros, o Danilo, o Alexandro, o Marquinhos, o Casemiro, o Fabinho, esse Ederson que chegou, não sei porquê, o Lucas Paquetá, o Igor Thiago, o Rafinha. Nicolene, o pessoal está falando que eu falei aqui no começo da Copa, vamos ver qual é o penteado que o rapaz vai aparecer no jogo, porque o cara se preocupava mais com a aparência, né? Diz que tem lá na fila, a fila do espelho do vestiário do Brasil é mais concorrida, para ver quem estava melhor, todo mundo passando por ali. Então tem um monte, agora é lógico, vamos lá. O Gabriel Magalhães, eu não chamava mais, para mim igual ele, você falou do Vitor Reis aí, que é jovem, 20 anos, é do City, está emprestado para a Espanha, lá no time pequeno, pode voltar. Estava até na lista aí, né? Foi convocado pelo Ancelotti para um amistoso, aí recentemente ficou lá no banco. Mas, precisa ver, esse Gabriel Magalhães aí para mim é uma mentira. Os reservas dele, Léo Pereira, Brenner, aquele outro, o zagueiro que jogou de lateral, esquece. Então esse pessoal da defesa, o lateral esquerdo aí, que alguns elogiaram, né, o Douglas Santos, que viu que Copa, como ele foi crescer, não passou do meio campo, não deu um passe, não fez um cruzamento, não fez um overlapping ali pela esquerda com o Vini Júnior, pediria Cláudio Coutinho, e vai ser chamado de volta para lá. Então vamos renovar. É lógico que o Matheus Cunha, Nicolino, que eu não gosto, mas não é tão velho assim, e não fez uma Copa ruim, pode jogar. O Vini Júnior é o único diferenciado aí. O Rodrigo e o Estevão, que ficaram fora da Copa, o Wesley, que ficou fora da Copa, o Militão, esses são jogadores que, estando bem, vão ser chamados. Esses escaparam da tragédia, da vergonha da Copa, eles vão ser chamados. E desse pessoal que está aí, o Matheus Cunha, o Vini Júnior, o Rian, sem dúvida alguma, o menino que perdeu o pênalti, apesar de não ser nada disso, logicamente que é no nível dos brasileiros, acaba sendo diferenciado. Olha, dos 26, Nicolino, eu acho que tem uma meia dúzia aí, viu, que dá para continuar 6, 7. O resto, muito obrigado, dá uma plaquinha para eles de serviços prestados,
um reloginho da Rua 25 de Março de presente e vamos pro jogo. Troféu de honra ao mérito. Isso aí, Bom demais. Ó, dito isso, Antônio Carmo, a bola continua rolando por aqui. A Band mostrou ontem a vitória do Flamengo 2-0 contra o time suíço, à tarde, aqui na tela da Band. Ontem à noite o Fluminense fez um amistoso contra o Nova Iguaçu, estreia do Hulk, Antônio Carmo. O incrível Hulk, 800 anos tá entrando lá no Fluminense, né? Hulk estreou pelo Fluminense. Tava 5-6, eu não sei quanto é que terminou, viu, Antônio Carmo? No final do jogo... No final do jogo virou uma várzea, né? Mas assim, também eu vi um pedacinho. Aquele Savarino é bom de bola. Aquele Savarino é bom de bola, Antônio Carmo. Gosto dele, viu? Santos. Entrou bem, hein? Entrou bem, é bom. Do Botafogo, Fluminense, já tá rodado aí. Eu lembro que o Nova Iguaçu parece que fez 1-0 ontem, né? Depois não vi, tá sendo 6-1, 6-1. Placar de tênis, né? Hulk 6, Nova Iguaçu 1. Esse bom, o Savarino não é brasileiro, eu falei, esse é o nível do Brasil, né? O Savarino acho que é venezuelano, se não me engano. É de algum lugar aí, De algum lugar aí, porque o que tem de jogador ruim da América do Sul, tirando espaço, esse é um dos fatores, viu, Nicolinho? Já falei isso aqui faz 2 anos, que essa enxurrada de jogador ruim da América do Sul, jogando no Brasil, tirando espaço dos garotos da base, isso iria repercutir. Como também, já falei, repito aqui, tem dado problemas aí, já falei, faz mais de 1 ano, essas bets todas aí, patrocinando todos os times de futebol, fique de olho, vamos ter problemas, já temos aí, e vamos ter muito mais. O Brasil caminha para ter muito mais trabalho para resolver a sua situação futebolística. Já não tem valores, já não tem jogador bom, já não tem time bom, né? Aí se contenta em ter a sua Supercopa do Brasil, a sua Copa do Brasil que o time ganha, e tem uma festa, porque é o que tem aqui, né? Lá na Turquia, assim também, o campeonato lá, Supercopa da Turquia, é muito comemorado pelo torcedor turco, porque é o que tem para fazer, né? Não tem muita coisa, não. É isso. Tá bom, Antônio Carmo. E no tênis, você falou do 6-1, a gente falou do 6-1 aqui. Do Fluminense, Wimbledon, a grama sagrada inglesa, segue recebendo os maiores tenistas do mundo. Me permita, só antes de falar do tênis, teve um jogo ontem, Série B, abrindo mais uma rodada da competição em Campinas, Ponte Preta e Criciúma. Quem você acha que ganhou o jogo? Seco pra você foi o Criciúma. Sim. 2-1 pro Criciúma, a Ponte Preta caminha, passa, ela e o América Mineiro, o América chegou a ganhar um jogo aí, depois perdeu 3 já, achei que ia se recuperar, já tá no 5º técnico, 6º, daqui a pouco volta e o Strick, uma mão para comandar o América Mineiro, mas não resolve, a Ponte perdeu 2-1 lá. Pois bem, Nicolinho, hoje só tem feminino jogando, né, tem a Coco Gauff, grandes nomes já foram embora, pega a Mukova, depois de tenista que eu não conheço, uma ucraniana, jogando contra uma tcheca, e ontem nós tivemos vitória do Zverev, ganhou. Amanhã joga Zverev e Ferri, que é um tenista norte-americano, não, britânico. São as surpresas, são surpresas. Não, mas só ele. A outra semifinal, Novak Djokovic e Jannik Sinner. E a final, provavelmente, Jannik Sinner e Alexander Zverev. Né? Zverev que ganhou o último Grand Slam, que foi lá em Roland Garros, porque o Sinner saiu no meio do torneio, perdeu um jogo lá onde não estava bem, o Carlos Alcaraz não jogou, aquela coisa toda. O Sinner voltou com força, agora é o favorito para levar a taça de Wimbledon. Perfeito, vamos acompanhar a reta final de Wimbledon, vai até domingo, meu querido Antônio Carmo, a gente vai contando tudo aqui e acompanhando a Copa do Mundo nesse feriado prolongado. Excelente quinta-feira para você, amanhã, encontro marcado aqui no Bate-Papo Esportivo, tá bom? Tá bom, como eu tenho que ir para a redação daqui a pouco, eu vou me certificar de que é você mesmo que tá aí. Não é IA? Não é IA? Inteligência artificial. Passarei na redação para verificar. Daqui a pouco você não duvide da inteligência artificial. É você, Nicolino? Não, é a IA. Daqui a pouco temos nós dois aqui fazendo bate-papo esportivo com os nossos IAs aí, refletindo aquilo tudo. Um abraço para você, Claudio Nicolino, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta-feira, início de feriado. Vamos devagar, né? Um abraço, até mais. 8h40.